diferença entre a esquerda atual, digamos, porque se entende por esquerda atualmente na América Latina e nos países mais desenvolvidos, é que é uma esquerda muito mais integrada ao jogo político, enquanto que a esquerda mais do passado era uma esquerda que se opunha mais claramente ao Estado, mas é uma referência um pouco genérica, que é válida, digamos assim, para a Europa, Estados Unidos e para partes da América Latina. Em outras partes do mundo continua havendo graves perseguições políticas, como no passado. Mas vamos dizer assim que com a generalização de regimes democráticos, a esquerda está atualmente muito mais integrada ao jogo político institucional do que estava há um século atrás. Isso é a principal diferença. A esquerda atravessou, o que se chama esquerda, atravessou praticamente todo o século XIX em condições de ilegalidade, certo? Na maioria dos países onde ela existia, que entendida no sentido atual só existia em países europeus. Não havia esquerda política, esquerda no sentido de partido socialista, comunista, anarquista, na América Latina, por exemplo. Só surgiu no final do século XIX. Por outro lado, falar do século XX, em geral, também é uma abstração demasiado grande, porque nós temos o início do século XX, a Primeira Guerra Mundial, a Revolução Russa, o período de entreguerras, a crise de 29 e a Grande Depressão, a Segunda Guerra Mundial. Bom, há muita mudança. Na medida em que houve transição para regimes democráticos e se saiu das ditaduras em meados da década de 80, bom, aí obviamente ganharam uma visibilidade que antes não tinha, porque antes estavam nas catacumbas, certo? Então passaram a ter visibilidade. Mas na década de 90, em geral, eles não governavam. Só passaram a governar no século XXI, certo? O único governo atualmente considerado de esquerda que governava já na década de 90 foi, a partir de 98, Hugo Chávez. Todos os outros, Lula, Evo Morales, tudo que teve por aí, Kirchner, tudo que se chama de governo de esquerda é coisa do século XXI. E o que precipitou a virada para a esquerda, o acontecimento que marcou essa virada na América Latina, que determinou que a esquerda fosse incorporada ao governo, foi a crise argentina de dezembro de 2001. E como emergência das ditaduras, nós teríamos tido a emergência de uma esquerda mais moderna, de uma esquerda democrática. O exemplo emblemático disso seria o PT. O PT no Brasil, que teria feito exatamente essa transição de um partido que nasce das lutas sindicais, com uma ideologia claramente classista, para se tornar progressivamente um partido eleitoral, de concorrência eleitoral, com capacidade real de disputar o poder e finalmente com acesso ao poder, com a conquista do poder. E essa migração para o poder desses partidos chamados de esquerda, na minha opinião, tem dois fatores, né? Por que eles foram para lá? Primeiro, porque houve um esgotamento do que veio antes deles. Segundo, eles se descaracterizaram para chegar ao poder. Se você analisar a maioria deles, depois alguns seguiram caminhos diferentes, outros radicalizaram de um lado, de outro, mas todos eles tiveram aí uma descaracterização do que eram inicialmente para poder chegar ao poder. O Lula, por exemplo, fez isso. Fernando Henrique, para chegar ao poder, teve que descaracterizar aquilo que ele fazia antigamente. Isso aconteceu em outros lugares também. Bom, a América Latina é uma das regiões do mundo com maior desigualdade social e também é uma região marcada por uma forte desigualdade política, ou seja, aqueles grupos sociais que são maioria na sociedade não controlam o Estado, não têm representação majoritária nos parlamentos e não têm representação majoritária nos executivos da região. Além do mais, os meios de comunicação, que são um instrumento importante do poder político na sociedade moderna, são fortemente concentrados. A esquerda latino-americana é exatamente aquele setor
da política latino-americana, que tem como objetivo fazer com que as maiorias sociais tenham uma expressão política equivalente à sua força, ao seu número, à sua importância na sociedade. Isso é digamos assim, o elemento chave que qualifica a esquerda latino-americana. Dentro da esquerda latino-americana tem várias correntes políticas, vários agrupamentos, vários partidos, várias ideologias distintas. Nós temos desde organizações que se reivindicam do trotskismo, é o caso do partido em que eu milito. Nosso partido é marxista, leninista e trotskista. Dentro do trotskismo nós temos várias vertentes, com posições bastante diferentes, seja aqui no Brasil, seja na Argentina, na Bolívia, na Venezuela. Nós temos organizações de esquerda que são oriundas, digamos assim, de uma herança mais stalinista, dos partidos comunistas, alguns com mudanças no enfoque com que enxergam a sociedade, outros mantendo o enfoque mais tradicional. Mas, levando em consideração todas as diferenças que existem entre nacionalistas, progressistas, socialistas, comunistas, trabalhistas, todos têm em comum essa meta de fazer com que a maioria social se torne também maioria política. Agora, o que tem caracterizado fundamentalmente a esquerda na América Latina se há uma característica comum à maioria dos países, é a fragmentação. Como eu falei, quer dizer, dependendo do grau de radicalidade de cada um, dependendo do grau de compromisso com a ordem, de oposição à ordem, vão haver várias esquerdas e vão haver várias direitas. La primera izquierda, que era, por lo menos no sentido contemporáneo, que era la Revolución Francesa, ya estaba fragmentada en varias corrientes. Y si quisermos antes, en la Revolución Inglesa del século XVII, onde havia uma coisa que hoje é denominada esquerda, né? Que eram os diggers, os levelers, os cavadores e os niveladores, certo? Onde há um partido único e aí, obviamente, não é fragmentada, porque o que fragmenta leva um tiro na cabeça, certo? E a única maneira de impedir que a esquerda se fragmente é matando os esquerdistas. O Brasil tem uma política externa hoje que, por um lado, é bastante diferente, mas, por outro lado, é a continuidade de alguns traços da política externa brasileira antes do Lula ser eleito presidente da República. É uma política externa que a gente pode caracterizar como de esquerda? Sim e não. No, è ovviamente un governo di centro-esquerda, certo? E se você me disser, mas ele faz uma política de esquerda? Não, não faz uma política de esquerda. Centro-esquerda é um nome que a gente dá, que nem progressista, é um nome que a gente dá quando a gente não sabe direito definir o que é, certo? Então, assim, eu não gosto muito do termo, o PT não é um partido de centro-esquerda, o governo Dilma é um governo de centro-esquerda, E a única esquerda que existe no país, existe uma esquerda, a esquerda do PT, o PSOL, o PSTU, etc, etc, mas por enquanto corre minoritariamente. Nós somos, tanto o PSTU como o PSOL, partidos muito pequenos. Estudantes, trabalhadores, etc., que procuram se mobilizar num sentido classista, têm esses partidos como únicos partidos. Agora, se realmente aqui na América, no Brasil, tem menos importância do que tem na Argentina. Na Argentina, recentemente, uma frente de esquerda composta por partidos que, digamos assim, ocupariam o mesmo lugar político que o PSTU, o PSOL, obteve 700.000 votos, que equivale no Brasil a obter 3,5 milhões de votos. É ilusão nossa achar que nós vamos eleger uma quantidade tão grande de deputados que vamos ser maioria lá no Congresso Nacional, porque a eleição no Brasil não se resolve por propostas, não se resolve por ideologia, se resolve por dinheiro. Então, o candidato que entra a deputado aqui em São Paulo com 7, 10 milhões de reais para gastar, ele tem uma possibilidade de ser eleito grande. O que entra para gastar 20, 30 mil reais, 50 mil reais, não vai ser eleito. Quem tem 7 milhões para gastar numa eleição? 10 milhões para gastar numa eleição? Ninguém tem. É uma empresa que dá. A empresa que deu, obviamente, depois cobra, né, desse deputado fidelidade, não a quem votou nele, mas quem financiou. Você pega um Antônio Emílio de Moraes, que é um empresário emblemático aqui do Brasil, acabou de ascender na lista da Forbes dos mais ricos do mundo. Pega um homem desse, que deve ter uns 70 anos hoje, e faz uma conta. Você bota, vamos supor que ele trabalhasse dos 10 anos de idade, como tem muita criança no nosso país que trabalha, até os 70 anos dele hoje. Pega quantos meses isso tem e dá um salário aí de 5 mil reais por mês para ele, que é muito mais que ele paga para os operários da fábrica dele. E vê quanto dinheiro dá. Isso aqui não vai dar nem 0,1% da fortuna que ele tem. Então, de onde é que sai o resto? O resto ele roubou dos outros. O resto ele se apropriou
de riqueza produzida pelos operários dele. A imensa maioria das pessoas diz que a característica mais forte do PSDB é que ele é o partido que defende o interesse dos ricos. E a característica mais forte do PT é que defende os interesses dos pobres. Então, isso é ser de esquerda e de direita na vida real, na vida das pessoas. O que ocorre na Argentina de diferente? O governo da Argentina ele vem como consequência de um processo de mobilização social no país, em 2001, que derrubou o governo. Na época era o de la Rúa, depois derrubou mais 3 governos em 15 dias, foi difícil restabilizar a situação argentina. Então o que há é uma tentativa de retomar a fundo o controle político da situação, que está sendo encabeçada pelo Kirchner, primeiro por ele e agora por ela. Eles foram catapultados ao primeiro plano da política argentina a partir da hegemonia política que exerciam na província mais longínqua da Argentina, Santa Cruz. A classe operária argentina é peronista até hoje, né? E Perón quem era? Perón é um coronel. Um militar, nunca teve nada a ver com a classe trabalhadora. Desde esse ponto de vista, aqui no Brasil se desenvolveu, num certo sentido, de forma mais avançada, um sentimento classista no interior de setores amplos da classe trabalhadora. Nós não conseguimos isso em praticamente nenhum país da América Latina ainda. Só que o peronismo na Argentina acabou por engolfar a vida política nacional. De fato, na Argentina, o peronismo acabou se tornando a força política que organiza as eleições, que define a política nacional com um centralismo extraordinário, que é próprio da vida política nacional argentina, e a disputa política passou a acontecer basicamente dentro do próprio peronismo, né? Então a disputa política hoje na Argentina não é entre a oposição e o peronismo, a maior disputa política é entre as facções peronistas para ver quem ganha. As posições de esquerda passaram a ter mais força na Argentina em virtude justamente da crise do capitalismo, certo? Então a esquerda passou a ter mais visibilidade e as pessoas foram para a esquerda, a população de modo geral, certo? Porque o capitalismo tinha lhes tirado todas as poupanças, certo? Houve uma crise, não vou explicá-la agora, em que todos os depósitos bancários foram desconhecidos pelos bancos e pelo Estado, foi uma catástrofe, certo? Foi muito pior que o plano Collor em 1979 no Brasil. O lulismo vem diante da eleição do Lula, né? O próprio PT foi construído muita imagem dele em torno ao prestígio que ele ganhou junto à classe trabalhadora e na própria sociedade a partir das lutas que ocorreram no ABC no finalzinho da década de 70, começo da década de 80. E há um culto à personalidade do Lula dentro do PT que é muito forte. O Lula foi eleito em 2002, depois de ter disputado e perdido as eleições de 98, 94 e 89. Quando ele disputou a eleição, ele tinha um nível de conhecimento na sociedade brasileira que era superior a 90%. Ou seja, a maior parte do eleitorado brasileiro já o conhecia. E isso foi possível por quê? Porque o PT, Partido dos Trabalhadores, sustentou as campanhas do Lula durante o período em que ele não tinha esse nível de conhecimento. Então, dizem que as pessoas são pro-Lula, não votam no PT, votam no Lula. Só que votaram também na Dilma Rousseff. E dizem, não, porque o Lula a indicou, e Lula elege até um poste. E assim por diante. Não, na verdade, sim, de fato, Lula se emancipou profundamente do PT, mas Lula não é independente do PT. Por isso que com câncer e sem poder falar, se meteu na questão da designação do candidato ao prefeito de São Paulo, pelo PT. E praticamente impôs Fernando Haddad contra o candidato que, se tivesse havido primárias no PT, teria vencido com toda comodidade, que era Marta Suplicy. Certo? Por quê? Por um jogo político de Lula. Significa que Lula nunca se tornou independente do PT, porque ele precisa de uma máquina política para atuar. E essa máquina política se chama PT. Eu tenho um certo descrença na ideia de que simplesmente a figura do líder político dá conta do eleitorado. Então eu tenho certas restrições a falar em lulismo, chavismo, que não é bem o caso, né? Ainda mais que eu não estou pensando numa oposição que é perseguida, é soterrada. Não, a oposição está aí, tanto lá na Venezuela como no Brasil, você tem oposição, né? Uma oposição que tem, em certa medida, até controle muito maior dos meios de comunicação, da mídia, do que os partidos de esquerda na situação. E a reeleição em 2006 teve uma novidade. Qual foi essa novidade? Uma parcela grande do eleitorado brasileiro, que até 2002 não votava nem no PT nem no Lula, passou a votar. Que parcela foi essa? Aquelas pessoas que se beneficiaram econômica, social e politicamente das políticas públicas adotadas no governo Lula.
em termos de salário mínimo, em termos de geração de empregos, em termos de aposentadoria, em termos de políticas diretas de transferência de renda, em termos de políticas de educação e de saúde. A popularidade do Lula no Brasil tem a ver com isso, tem a ver com o fato da população avaliar, na minha opinião, com o fato da população avaliar sua posição retrospectivamente como uma posição muito melhor daquela que tinha antes da chegada do governo Lula. E isso configura uma extraordinária popularidade do presidente. Tão forte que os escândalos de corrupção não conseguiram avalar o desempenho eleitoral do presidente. Se você lembrar todas as pesquisas de opinião feitas sobre a popularidade do presidente, inclusive pouco tempo depois do escândalo do Mensalão, mostravam que a popularidade do presidente parecia o eletrocardiograma de um morto. Ele era fixo, não se mexia. O que talvez tenha aumentado quando ele chegou ao governo é que isso se espalhou para uma parcela da população, em particular uma parcela mais pobre da população, que viu nas políticas sociais compensatórias que o Lula, apoiado no crescimento da economia, pôde desenvolver, que depois se juntou tudo aí na chamada Bolsa Família, como se aquilo fosse um gesto de um governo preocupado com os pobres. Então, eu não acredito que seja simplesmente um golpe populista. Eu acredito que se deve muito, né, à contrapartida dada por esses governos ao seu eleitorado. Veja, o Chávez ganhou a eleição presidencial na Venezuela no ano de 1998. De lá para cá, eu acredito que já ocorreram 12 processos eleitorais na Venezuela. E o Chávez, ou o partido do Chávez, ganharam 11 desses processos. Então, é um pouco difícil qualificar de autoritário uma pessoa ou um partido político que aceitam disputar eleições, reconhecem quando perdem e ganham com ampla maioria num cenário de democracia, de disputa interpartidária, onde os meios de comunicação fazem oposição a ele diuturnamente. Chávez tomou toda uma série de medidas moralizadoras e que de caráter democrático, certo? A saber, a depuração da PDVSA, que era um ninho de ladrões, certo? E toda a renda nacional era enviada para o exterior, certo? A nacionalização da renda petroleira, e não há a menor dúvida que ele tem um grande apoio da população venezuelana, um grande apoio, de mais da metade da população venezuelana, certo? Então, portanto, por esse argumento, a esquerda afirma, não é autoritário, é democrático. Por quê? Porque se tem apoio à maioria, é democrático. Esse argumento da esquerda é fajuto, porque ter o apoio da maioria não significa ser democrático. Hitler também, em algum momento, teve apoio da maioria. Isso não significa que Hitler fosse um democrata. Hitler era um sanguinário ditador, certo? Isso é óbvio. Mas Chávez não é Hitler, nem Evo Morales é Hitler, nenhum deles é Hitler. Ao contrário, esse apoio popular que eles têm, não o têm porque impuseram um regime de terror, mas o têm porque tomaram medidas que beneficiam a maioria da população, isso é tudo. E todos os novos atores políticos que estão hoje participando da luta eleitoral institucional venezuelana o fazem através de partidos políticos criados há pouco tempo e, portanto, frágeis, sem institucionalidade, sem a mesma tradição que aqui no Brasil, por exemplo. Isso faz com que o peso da personalidade da pessoa Chávez na política venezuelana seja maior do que o peso da pessoa Lula na política brasileira. A corrente chavista, digamos assim, essa ideologia em torno ao Chávez como modelo de governo para um país é reacionária. Ou seja, é um governo burguês como qualquer outro, que tem uma retórica diferente dos outros, né? Que tem uma postura muito autoritária, e não é só um autoritarismo contra a imprensa burguesa, é um autoritarismo contra o povo também. São muitos dirigentes sindicais assassinados na Venezuela nos últimos anos, não são poucos. Porque o Chávez decide mudar a Constituição para se beneficiar, o Chávez decide fazer um conjunto de reformas que lhe dão não apenas maioria no Congresso, mas que lhe permitem controlar a Corte. O Chávez decide mudar uma série de normas que ampliam seus poderes, lhe otorgam poderes extraordinários, de modo que, embora tudo isso seja feito para mudar as instituições, e então você possa dizer que o governo na Venezuela é um governo de júri, é um governo que segue as regras, o fato é que todas as regras foram mudadas, uma parte importante dessas regras foram mudadas para beneficiar a capacidade de controle político do presidente sobre a vida política nacional. E isso faz com que boa parte da literatura classifique o Chávez como um caudilho tradicional latino-americano, uma liderança populista tradicional latino-americana. Quer dizer, o chavismo, o kirchnerismo, o lulismo são fenômenos de transição. À medida que a democracia vai se consolidando,
eles vão cedendo lugar para as formas mais coletivas, como os partidos políticos, as organizações sociais, os sindicatos, etc. E eu não vejo risco nenhum na Venezuela do que a direita venezuelana chama de autoritarismo. Basicamente, o que eu quero dizer é o seguinte: o eleitorado não é burro, há componentes de carisma, há como as velhas teses weberianas, mas não é só isso, tá? A escolha é racional, em certa medida, né? São comparados o que traz a continuidade e o que traz a mudança. E se até hoje, né, se nessas 3 eleições a sociedade brasileira, o eleitorado brasileiro escolheu, né, um partido de esquerda, é porque esse partido de esquerda dá conta dos seus anseios, e o partido de direita ainda não conseguiu produzir um discurso que convença esse eleitorado. Nós temos uma virada que na literatura internacional tem sido chamada de maré rosada, né? Uma maré cor-de-rosa. Então, a maré rosada, a maré pink tide da América Latina. Então, isso configura uma constante de um movimento maior, que é o esgotamento de um ciclo de reformas políticas que foram extremamente onerosas para a população, e que são as reformas de ajuste estrutural, que tiveram em alguns casos consequências benéficas, em outros casos não tiveram consequências benéficas. Aliás, um país a mais que teve governo de esquerda foi o Chile, mas não está mais nessa circunstância agora. Bom, o futuro imediato é que vai continuar governando, porque a direita não tem alternativa, e que vai sofrer a crise econômica mundial e que nessa medida vai entrar em crise, exatamente pela crise econômica mundial, certo? Que vai bater e já está batendo forte no Brasil e na América Latina. O que vai surgir dessa crise ninguém sabe. Isso vai gerar uma reação da população, mais mobilização, fortalecimento da esquerda? Pode ser, é uma hipótese, não é a única hipótese, porque pode gerar também medo. E é possível que haja, num primeiro momento, retração, mais medo das pessoas, porque aí vem o medo da demissão. Quão agressivo será, ou quão beligerantes serão esses governos em relação às políticas anteriores? Isso depende muito de quão agressivas foram as políticas anteriores. E você vê que no caso da Argentina essas políticas de fato têm um componente agressivo, no caso da Bolívia tem, no caso da Venezuela tem, o que faz com que a alternância ela traga mais incertezas. Portanto, a América Latina pode jogar um papel muito importante nesse novo mundo que está se construindo. Eu acentuo a palavra pode porque isso depende de qual é a corrente política e ideológica que vai liderar os nossos países. Então, essa é a limitação que o Brasil tem, que a América Latina tem, para poderem cumprir um papel relevante, de fato. Relevante em que sentido? Relevante para a humanidade, né? Relevante para as empresas, já cumpre. O Brasil é cada vez mais ouvido por aí, porque as empresas estão muito contentes com a política que se aplica aqui no país, com a forma como se organiza a sociedade aqui. Isso tem que mudar. A esquerda existe? Eu não sei se isso faz sentido hoje em dia. A direita, que governa este mundo faz 500 anos, certo? Sabe muito bem que quando xinga alguém é porque existe, podem ter a menor dúvida. Geralmente quem fala que a esquerda não existe é gente de direita, certo? A história já mostrou isso várias vezes, sempre é bom lembrar. Existe, está viva, está forte e vai fazer muita mudança nesse mundo aí.